Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quantos estão felizes por estar na casa de Deus, digam glória a Deus. Seja Deus glorificado por mais uma vez, poder estarmos reunidos na presença do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos agradecidos a Deus por mais uma vez, poder estarmos reunidos na presença do Senhor. Nesta escola de crescimento, onde de fato estamos vivenciando o crescimento na palavra de Deus e, por certo, sairemos daqui esta noite uma vez mais edificados pela palavra do Senhor. Louvar a Deus por isto, mais uma vez, renovar a minha palavra de gratidão ao anjo desta igreja, pastor presidente, pastor Edis Polini, minha palavra de gratidão, de consideração, sua esposa, missionária Nazaré, Deus abençoe, minha palavra de louvor a Deus pela sua vida, pela sua casa, ao Jonatas, minha palavra de gratidão, sua esposa e irmã Ediele, Deus abençoe. Jonatas tem sido canal de bênção para a nossa vinda a este lugar e a sua receptividade é abençoadora. Ele disse para mim hoje que eu vou sair daqui mais gordo. Gente, ele está me levando em cada lugar para se alimentar, que de fato eu vou sair daqui mais gordo. É muito boa a culinária daqui, pastor da região. Deus abençoe. Nossa palavra de gratidão ao pastor Emerson, também ao pastor Natanael. Natanael, cadê ele? Está aqui. Deus abençoe pela receptividade. Ontem o nosso pastor nos conduziu ali a um momento de alimentação e eu quero parabenizar as irmãs. Que mão boa para cozinhar, né? Bife acebolado, gente, aí ninguém resiste. Deus abençoe, muito obrigado. Nossa palavra de consideração também a estas servas de Deus. Palavra do Senhor no capítulo 24, nós vamos dar continuidade ao capítulo 24 para sequenciar o capítulo de número 25. Do capítulo 24, eu peço que você abra a sua Bíblia no verso de número 36 em diante. Enquanto você mantém o texto aberto, e aqueles que ainda procuram, eu rapidamente peço licença ao nosso presidente, só para avisar aos irmãos dos nossos materiais. Deus me deu a graça de poder escrever e eu tenho à disposição dos irmãos uma das nossas literaturas, outras estará disponível na nossa loja virtual, se você quiser acessar, adquirindo pelo correio em 3 ou 4 dias úteis, já chega no seu endereço. Eu escrevi alguns livros para casais, juntamente com a minha esposa, porque ao longo de alguns anos nós temos feito palestras para casais. O primeiro livro foi o Casamento em Reforma, falando sobre as áreas de necessidade no casamento e que muitas vezes conceitos precisam ser revistos e uma reforma precisa ser feita no relacionamento. Um outro livro, esse é o mais recente, inclusive lançamento, chamado As 10 Leis da Comunicação no Casamento. Eu venho falando sobre a área comportamental, a sociedade no casamento e a sexualidade. Neste livro, eu conto as nossas experiências de vida conjugal, os erros e acertos que cometemos e quando é que é preciso
mudar um posicionamento no casamento para que ele possa ser próspero, protegido e viva o crescimento. Existem 5 áreas de necessidades por parte da esposa, 5 áreas de necessidade por parte do esposo. Existem algumas áreas de necessidade que são emergenciais. Então, a esposa precisa que o esposo atenda às suas necessidades em pelo menos 5 áreas, dentre elas, algumas que são vitais para o casamento. A vida do casamento só é possível quando estas áreas são atendidas. E da mesma sorte, o marido precisa que a esposa supra pelo menos 5 necessidades. Eu venho falando também neste livro sobre as fases do casamento. A fase do pouso na lua é a fase do casal que inicia a trajetória da vida conjugal, são os 6 primeiros meses de casamento, chamada de fase do pouso na lua. Eu mostro neste livro quais são as atenções que devem ser dadas a esta fase. Depois uma outra fase chamada fase da adaptação. A fase da adaptação, ela vai do 1º ao 7º ano de casado, visto que o casal saíram de culturas diferentes, de famílias diferentes, e precisam construir a sua própria cultura, o seu próprio ambiente. E uma outra fase que eu classifico ela como uma das mais perigosas do casamento, é a fase da acomodação. Ela vai dos 15 aos 25 anos de casado. É aquela fase que o marido ou a mulher acha que já não precisam de muita coisa. Eu, em uma das nossas palestras, contei uma experiência dizendo que uma colega terapeuta, psicóloga, recebeu uma paciente e o atendimento foi no momento de desespero. Aquela mulher estava vivendo alguns conflitos e uma das declarações que ela fez àquela doutora foi: o meu marido não me ama. Por que o seu marido não te ama? Não me ama porque ele nunca me diz que me ama. Ela recebeu o casal numa outra sessão e perguntou àquele marido: você ama a tua esposa? Amo, doutora. Tem certeza? Você a ama mesmo? Amo. Mas por que você nunca diz a ela que você a ama? Oxe, eu disse isso no primeiro dia do nosso casamento no altar. Esta é a fase da acomodação. Na fase da acomodação, alguns gestos vão sendo deixados de lado. Afinal de contas, já estamos há tanto tempo juntos que não precisa mais do eu te amo, que não precisa mais se perfumar para ele ou para ela, que não precisa mais ter esses momentos de namoro ou momentos a sós na vida íntima, que não precisa mais dar satisfações um ao outro, dentre outros aspectos. Gente, pega fogo esta literatura, bem como também as palestras que me colocam à disposição desta igreja. Se você quiser adquirir esse livro, no Instagram, Oséias Lopes Oficial, tem o link, você faz lá o seu acesso e este material vai ser enviado ao seu endereço. Finalizando essa parte de anúncio, este livro chamado A Arte da Comunicação Eficiente é um livro de oratória de comunicação em ambiente público. Em 2019, foi feita uma estatística que boa parte das pessoas que reprovam em entrevistas de emprego, reprovam porque não sabem se comunicar ou resolver contas simples de matemática. A minha área é a área da comunicação e eu entendo que é preciso entender algumas ferramentas importantes para que você possa se comunicar. Como é que você vai apresentar um TCC na faculdade? Como é que você vai abordar um cliente? Como é que você, como advogado, vai fazer uma sustentação oral? Quando é que você tiver uma oportunidade ou ser pego de surpresa no culto, por exemplo, vamos ouvir uma palavra com o irmão fulano.
Vamos ouvir um testemunho com a irmã Ciclana. Chama alguém para fazer uma leitura bíblica ou a oração para um determinado momento. E estas pessoas se travam porque têm medo ou vergonha de falar em público. Então aí está algumas habilidades e ferramentas importantes para que você possa desenvolver o seu ministério, mas também a sua vida profissional. Eu tenho alguns testemunhos, eu carrego comigo algumas experiências, são centenas e milhares de alunos já, tanto pela Academia de Pregadores, quanto pela minha escola virtual. E o meu laboratório foi o meu filho, eu até indico ele para o senhor, para vocês, para um trabalho de jovens. Deus me deu a bênção de ter 4 filhos, e casei 2 deles, e os 2 foram levados ao ministério. Eu vi Deus desenvolvendo neles a vida ministerial. O Felipe era extremamente tímido, tinha vergonha de falar. E ele foi o meu primeiro laboratório, porque eu fui treinando ele em 2017, e ele foi melhorando a sua apresentação, e hoje, lá no Belenzinho, alguns pastores brincam dizendo que ele prega mais que o pai. Mas é uma graça que Deus deu a ele, de fato Deus está levantando ele no ministério da palavra, mas no que diz respeito à forma de se apresentar, ele foi o meu primeiro aluno de oratório. Então eu trago algumas experiências, testemunhos de pessoas que tinham medo de falar em público, que tinham vergonha de falar em público, mas que usaram as ferramentas do nosso ensino e tiveram um desenvolvimento extraordinário na sua vida, na sua apresentação. Muita coisa você vai encontrar neste livro, dentre elas, língua portuguesa. Gente, em outro tempo a gente podia dizer assim: conheci o pastor Edis Polini através do Jonatas. A língua portuguesa, ela vai mudando o seu sentido ao longo do tempo. Algumas palavras caem em desuso, outras mudam o seu sentido. Exemplo, a palavra através. Na nova ortografia da língua portuguesa, a palavra através ganha o sentido de atravessar. Então agora, eu não atravessei o Jonatas para conhecer o pastor Edis Polini. Agora, na nova ortografia, a forma que você deve utilizar é: conheci fulano por intermédio de ciclano. A palavra através ganha o sentido de atravessar e só pode ser utilizada quando um objetivo é alcançado. Por exemplo, cheguei na cidade através da ponte. Estou vendo a luz do sol através da janela. Aí sim, você atravessou algo para alcançar o teu objetivo. Pessoas não. Você não conhece mais ninguém através de outrem. Você conhece por intermédio, ou cheguei a fulano por intermédio de ciclano. Tudo isso e muito mais, eu tenho 10 páginas nesse livro sobre língua portuguesa que ajuda e auxilia na nossa apresentação, tá bom? Vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, irmãos. Mateus 24, verso de número 36. Verso 36 em diante diz assim: porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão 2 do campo, será levado um e deixado o outro. Estarão 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a que hora não sabeis. E você diz amém. Meus irmãos, nós estudamos ontem e tivemos o entendimento sobre os sinais dos últimos tempos, os sinais do arrebatamento da igreja. Tivemos o entendimento sobre a diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, visto que arrebatamento é o momento em que Paulo vai escrever à igreja em Tessalônica, no capítulo 4 da sua primeira carta, falando sobre aquele evento organizado ao toque da trombeta. Os mortos ressuscitam primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os vivos, juntamente com os que ressuscitaram, encontram nos ares com Cristo e são levados às bodas do Cordeiro. Nós tivemos o entendimento sobre o evento pós o arrebatamento da igreja, em que, quando a igreja é arrebatada, 7 anos de grande tribulação se instalam aqui na terra, que era o momento de julgamento, ou será o momento de julgamento dos judeus, daqueles que não reconheceram o Messias, e também de todos os ímpios. 7 anos sendo 3 anos e meio de uma aparente paz, 3 anos e meio de grande tribulação, onde de fato esse período da grande tribulação vai se afunilar, e num dado momento as nações vão encurralar Israel, e Israel vai clamar a Deus, e aí sim vem a segunda vinda de Cristo, que é Cristo com a igreja, resgatando os escolhidos, 144 mil de Israel somente, que serão escolhidos, 144 mil que vão clamar a Deus no vale do Armagedon, e naquele momento, ou naquela batalha, vem o Senhor resgatando Israel, resgatando os seus escolhidos, e juntamente com a igreja julga as nações que encurralaram o povo de Israel, e então se instala a partir daí o milênio. O milênio vai ser instalado aqui na terra, é aquilo que a Bíblia fala sobre o novo céu, mas também a nova terra. São 1000 anos em que a igreja vai desfrutar da presença de Cristo, 1000 anos de milênio, 1000 anos de tantas experiências extraordinárias que nós, ao longo do estudo, ainda vamos aprender um pouco mais sobre isto. Mas então, só para ter um entendimento rápido e básico, arrebatamento é o momento em que a trombeta toca, os mortos ressuscitam, encontram-se com os vivos, e Cristo nos ares, e são levados aos céus por 7 anos. 7 anos lá, 7 anos de grande tribulação aqui. 7 anos no céu, a igreja vai participar de 2 eventos: bodas do Cordeiro e também o tribunal de Cristo, que nós tivemos o entendimento sobre a diferença entre tribunal de Cristo e juízo final. Uma coisa é juízo final, outra coisa é tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é o momento em que a igreja vai receber o galardão pelas suas obras praticadas ao reino de Deus. O juízo final é um juízo punitivo aos ímpios, às nações, a todos aqueles que não se renderam diante do Senhor e também não foram arrebatados. É a perdição eterna.
Então nós precisamos ter um entendimento ainda sobre algumas particularidades desta viagem escatológica do capítulo 24, conjugado ao capítulo de número 25. Ontem nós paramos no momento em que a igreja havia sido arrebatada, no momento em que havia sido instalado a grande tribulação aqui, versículo 16, versículo 15, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Início da grande tribulação, só para referência, se você quiser anotar, se não foi anotado já, Daniel capítulo 9, versículo 27. O verso 16, Jesus está falando agora, não é para a igreja, Jesus está falando agora dos judeus. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Aqui é o início da grande tribulação, enquanto a igreja está no tribunal de Cristo, o galardão dos salvos pelo serviço prestado, Israel está sofrendo o juízo de Deus para a salvação dos eleitos. Verso 17, quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas e daquelas que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Do verso 16 ao verso de número 20, exclusivamente ele está falando sobre os judeus, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a nossa cultura. Isto aqui é algo relacionado exclusivamente aos judeus. Ele está falando da grande tribulação e no momento em que eles vão passar todas estas situações aqui. Ao verso 21 diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de acontecer. Este aqui, irmãos, é o ponto mais terrível da grande tribulação. Aqui, eu vou usar este termo de novo, a corda vai apertar. É o momento mais terrível da grande tribulação, o verso de número 21. Verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, eu preciso dizer isso aqui, porque o equívoco de interpretação que muita gente faz é exatamente baseado no verso 22. As pessoas dizem assim, está vendo como que agora os dias são mais curtos? Está vendo como que agora as coisas acontecem de forma acelerada? Deus está abreviando os dias, está na Bíblia. Não é disso que a Bíblia está falando, irmãos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se aqueles dias não fossem abreviados, está relacionado à grande tribulação, 7 anos. O que Jesus está dizendo aqui se não fosse estabelecido somente 7 anos, nem os 144 mil se salvaria. É disso que ele está falando. Ele não está falando de nós, de que os nossos dias estão sendo abreviados. Como diz um outro colega da mesma área, 24 horas continua sendo 24 horas. A semana está correndo do mesmo jeito, de segunda a domingo. Mesmo jeito, 7 dias da semana, 31 dias do mês, 12 meses do ano. Então não tem nada abreviado. É que a gente se envolve demais com tanta coisa que o dia parece que fica pequeno. Essa é a verdade. Eu vou repetir. É que a gente se envolve demais com tanta coisa que parece que o dia fica pequeno. Mas quando Jesus diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, ele está falando exatamente sobre os 7 anos da grande tribulação. Esses dias foram marcados, ou este tempo foi estabelecido para que, de fato, os 144 mil se salvassem. Agora, verso 23. Se alguém vos disser, eis o Cristo,
que está ali ou aqui. Não deis crédito. Do verso 23, eu quero que você anote isto. Do verso 23 até ao verso de número 26, está marcando o advento do anticristo. Agora sim, no capítulo 24, aparece a pessoa do anticristo. Aquele que vem com poder político, econômico, social, religioso, regendo todas as nações. Agora sim, aparece a figura do anticristo, do verso 23 ao verso de número 26. O verso de número 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver se ajuntarão as águias. O primeiro versículo, aliás, o verso de número 27, ele está falando sobre a rapidez da sua vinda para salvar os escolhidos. E vai haver um outro versículo aí que nos dá o entendimento de que todos os povos o verão. Então a gente precisa ter um entendimento aqui, anota isto aqui. O arrebatamento da igreja é um evento secreto. Ninguém verá. Eu vou repetir. O arrebatamento da igreja é um evento secreto. Ninguém verá. Mas a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, todo olho o verá. Não importa onde as pessoas estiverem, vai enxergar por WhatsApp, vai ver por live, vai enxergar, todo olho o verá. Estou usando figura de linguagem, para dizer que não vai ter um olho ou alguém que escapará do momento da segunda vinda de Cristo. Então, este entendimento nós precisamos ter. Verso 27 está falando da rapidez da sua aparição. O verso 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Olhe para cá, é o momento em que ele aparece. Por quê? Porque Israel está encurralada pelas nações. Então é neste momento que Jesus se manifesta com a igreja, a segunda vinda de Cristo. Verso 29, e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aqui vem Cristo com a igreja, resgatando Israel, julgando as nações e instalando o milênio na terra. Verso 31, ele enviará os seus anjos. Eu estou correndo por causa do tempo, porque tem coisa mais importante para a gente observar adiante, ok? Verso 31, ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, aos quais ajuntarão seus escolhidos desde quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então aqui os escolhidos como base, se não tem anotado aí, anota, Apocalipse capítulo 14, verso 1 ao verso 5. Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 5, está pontuando este momento do julgamento das nações, da segunda vinda de Cristo. Verso 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus vai utilizar a figura da figueira como uma das maiores referências da botânica para se referir a Israel. Esta figueira aqui é Israel. Ele está dizendo, vai chegar o momento que a figueira vai estar no ponto, frutificando. Então aí é exatamente o momento em que o Filho do Homem
há de aparecer, a segunda vinda de Cristo, ok? Depois, verso 33, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora eu preciso dizer que outro equívoco de interpretação é que pessoas dizem assim: pastor, então não vai passar a nossa geração sem que o arrebatamento aconteça. Gente, o arrebatamento é uma iminência. Eu disse ontem e repito hoje, Paulo esperava Cristo nos seus dias. Os nossos avós, os nossos pais na fé, os pastores pioneiros da igreja esperavam Cristo no seu tempo, mas morreram com Cristo. Partiram para a eternidade. Não há nenhuma base teológica e bíblica que diga que está na Bíblia que o arrebatamento da igreja é para este tempo. Porque estão dizendo, não pastor, foi Jesus quem disse que conforme estas placas e sinalizações, conforme todos esses adventos e situações, então é o sinal de que na geração que estiver acontecendo todas essas coisas, ô pastor, está acontecendo tudo na nossa geração. Pastor, guerras, fome, epidemia, pandemia e tantas outras marcas e sinalizações, está acontecendo tudo na nossa geração, pastor. Então é a Bíblia que diz que não vai passar esta geração. Gente, Jesus estava falando sobre o acontecimento dos judeus. O que ele está dizendo é, não vai passar esta geração. Não se esqueçam que ainda nós não saímos do período tribulacional. Entenda, a igreja encerra a sua estada aqui no verso 14. Do verso 15 até o verso 35, é judeus na grande tribulação. E aí Jesus está dizendo sobre eles, todos esses acontecimentos, não vai passar esta geração aí, sem que todas estas coisas aconteçam. Alguma dúvida? Está compreensível? Então é disso que ele está falando, não é da nossa geração, é daquela geração que vai experimentar o período tribulacional, a grande tribulação. Aí no verso 33, ele diz, verso 34 que eu li, né? Verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o verso 36, ele eu quero que você grifa, ele eu quero que você anota, verso 36, porque eu começo a pregar aqui. Verso 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Espera aí, os discípulos iniciaram no verso 1, mostrando a grandeza do templo, são surpreendidos pela resposta de Jesus, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí no verso de número 3, eles vêm perguntando, mestre, pergunta tripartida, lembra? Quando é que vai acontecer estas coisas? Derrubar o templo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus inicia falando lá sobre as placas de sinalização, todos os eventos que marcam o fim dos tempos. Aí ele mostra o momento em de julgamento sobre as nações e sobre Israel, do verso 15 até o verso de número 35, quando chega no verso 36, olhe para cá, é como se Jesus voltasse ao outro assunto novamente. É como se ele estivesse dizendo,
Vamos voltar àquilo que a gente começou a falar. Qual, Senhor? O sinal da minha vinda. Mas daquele dia e hora, isto aqui está falando de arrebatamento, grifa isto aí. Verso 36 é arrebatamento. Ele está dizendo, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ele está falando sobre o arrebatamento. E aí, nós vamos entender, por exemplo, o verso de número 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui ele está falando sobre o arrebatamento, mas nós precisamos ter um entendimento aí, a partir do verso 36 até ao verso 39. Eu quero que você anote esses versículos aí, do 36 ao 39. Ele fala sobre o arrebatamento, pontuando duas questões: circunstância do arrebatamento. Eu vou repetir: circunstância do arrebatamento e normalidade do cotidiano. Que é isso, pastor? Jesus está dizendo o seguinte: quer que eu diga para vocês como é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Diga, Senhor, como foi nos dias de Noé. E o que é que aconteceu nos dias de Noé? Levavam a vida com normalidade. Deixa eu fazer uma ilustração que eu me lembrei agora. Vocês se lembram que cerca de 10 anos atrás, houve a ruptura das barragens de minério em Minas Gerais? Se lembram da história de Mariana? Pois bem, pode buscar isso aí nos arquivos da internet que você vai encontrar o que eu vou dizer agora. Naquele mesmo período em que barragens de dejetos de minério se romperam, vitimando dezenas de pessoas, uma moça chamada Paula estava no fim de expediente do trabalho, saindo para ir embora, ouviu pelo rádio Nextel, na época, o patrão, um gerente, um superior, falando com alguém, e a pessoa dizendo, e ela ouviu pelo rádio: mais uma barragem está se rompendo, e dentro de instantes, outra enxurrada de lama química vai tomar conta da cidade. A Paula não pensou duas vezes, pegou uma motinha que tinha, entrou no vilarejo onde morava, acelerando a moto e gritando: corre, corre, mais uma barragem se rompeu, corre, corre, mais uma barragem se rompeu. Muitas pessoas que depois deram depoimento disseram que pensaram que era uma louca, fora de si, querendo chamar a atenção, mas outros deram por verdade o aviso que a Paula estava dando, e começaram a encher carros, Kombi, vans, ônibus, o que tinha, foram enchendo. Há um depoimento de muitas dessas pessoas, e tem esse arquivo, inclusive no programa do Fantástico, na época gravado, em que pessoas deram depoimento, porque o grito da Paula não salvou mais do que aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas que disseram, depois dando depoimento: a Paula foi um anjo que Deus colocou para me tirar da ruína, para livrar a minha alma, a minha vida, para salvar a minha vida. Foi esse depoimento que deram: a Paula foi um anjo que Deus enviou para salvar a minha vida. Pois bem, mas o dia era um dia normal. Eu queria que você refletisse nisso e fosse embora para casa pensando nisto. O dia era um dia normal. Eu estou citando uma
de centenas de tragédias que já aconteceram no mundo, vitimando pessoas num dia normal. Que dia normal, pastor? Vamos para Mariana. Naquele dia, alguém estava trabalhando, outro alguém estava descansando, alguém estava estudando, outro alguém estava limpando a casa, cuidando das tarefas domésticas, outro alguém estava se divertindo. Era um dia normal. Deixa eu dizer algo para você. Você acha mesmo que alguém acordou pela manhã naquele dia dizendo: hoje eu vou morrer sufocado, vitimado pelas barragens que vão se romper? Você acha que alguém acorda cedo dizendo: hoje vai ser o dia da minha morte? Porque estas coisas acontecem num dia normal. Jesus está dizendo que o arrebatamento da igreja vai ser da mesma forma. Oh meu Deus, se a nossa ficha não cair nisso aqui, a gente está perdendo uma grande oportunidade. Jesus disse que o arrebatamento da igreja vai acontecer da mesma forma, num dia normal, em que alguém está festejando, em que alguém está celebrando casamento, em que alguém está se dando em casamento, em que alguém está comendo, em que alguém está bebendo. Num dia normal, o toque da trombeta acontece, a igreja é arrebatada. E olhe para cá, uma igreja que não nutre expectativa no arrebatamento é como uma noiva que não se prepara para o dia do casamento. Eu vou repetir, porque parece que nós estamos vivendo a normalidade do cotidiano sem esperança no arrebatamento. A gente nutre expectativa para trocar o carro, nada contra. A gente nutre expectativa para comprar uma casa, nada contra. A gente nutre expectativa para fazer a faculdade, nada contra. A gente nutre expectativa para alcançar objetivos e projetos. O grande problema é que a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro para dormir sem refletir: e se Jesus vier esta noite? Aí a gente se envolve em rodinha de fofoca, a gente se envolve em leva e traz, a gente se envolve em coisas desta vida que inclusive até atrapalham a nossa fé. E a pergunta que eu te faço é: se Jesus voltar agora, onde é que você vai passar a tua eternidade? Eu vou repetir porque eu comecei pregando. Se Jesus voltar agora, onde é que você vai passar a tua eternidade? Sabe o grande problema? É que a gente sempre usa ou se escora naquilo que nós chamamos de plano B. Que é o plano B? Pastor, eu preguei numa cidade durante muito tempo e era hospedado por uma irmã muito querida, querida da nossa família inclusive, e ela tinha 2 filhas, irmã Nazaré. Aquelas filhas desviadas da igreja contaram o problema delas, tiveram algumas frustrações e se desviaram. Nada justifica, mas se desviaram. Só que essas meninas entraram por um caminho bem complicado. Espancavam a mãe, se cortavam, tentavam suicídio, usavam drogas. A irmã Ana me dizia: pastor, o senhor é o único pastor que a Juliana e a Karina gosta de conversar quando o senhor vem aqui na cidade. Elas não toleram mais crente. Mas eu tinha um jeito de conversar com elas, e quantas vezes eu estava na estrada, indo embora, o telefone tocava, era a irmã Ana dizendo: o senhor não pode voltar aqui, a Juliana acabou de tentar suicídio. Eu voltava, conversava, orava, ministrava, aproveitava, posava aquela noite com a minha esposa e ia embora no dia seguinte. Mas quantas vezes a gente passou por isso? Um dia o telefone toca, era uma situação em que as meninas partiram para a eternidade. O pai deu um carro de presente para elas ir para a faculdade, numa via que interliga
a cidade de Matão a Araraquara, elas encontraram numa curva um poste. E ali naquele poste perderam a vida. A irmã Ana, cuidando das coisas em casa, ouvindo o rádio, ouviu a notícia pelo rádio. Desesperada, ela arruma as coisas, corre ao local. Quando chega lá, de fato eram as meninas, o carro estava, elas já haviam sido socorridas, mas foram a óbito. Olha a tragédia. A irmã Márcia era uma empregada da casa, ou trabalhadora da casa, que cresceu, as meninas cresceu com ela. Ela trabalhava naquela casa há muitos anos. A irmã Márcia, quando ouviu a notícia da morte das meninas, entrou no banheiro para chorar, sofreu infarto e também foi a óbito. Quando eu chego, pensando que eu ia fazer o funeral de 2 caixões, tinha 3 caixões, um do lado do outro. Só que a gente respeita o luto. Você vai entender onde eu quero chegar. A gente respeita o luto. No momento do luto, você não vai contestar com ninguém. Tem coisa que a gente tem que ter sabedoria e deixar passar. Mas me intrigava a quantidade de comentários de familiares que diziam: elas estão com Cristo. Na última hora, na agonia da morte, pastor, certamente a Juliana se consertou com Deus. Olha o semblante dela. Na última hora, pastor, certamente a Karina se consertou com Deus. Olha o semblante dela. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. É lógico que ninguém pode julgar. Porém, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que na agonia da morte, alguém vai se lembrar dos pecados que praticou e pedir perdão para Deus? Numa situação como esta? Sabe o que é o nosso problema? Eu sei, eu respeito o luto familiar. Mas espera aí, a gente está se sacrificando para servir a Deus hoje. Ou sua vida cristã é fácil? Mas espera aí, você está aqui pagando o preço, servindo a Deus, renunciando, aí alguém sai daqui, vai para o mundo, pinta e borda, usa droga, espanca a mãe, e quando morre, alguém diz assim: está com Cristo. É só para você refletir. Aí morre, aí alguém diz: foi com Jesus. Pastor, mas e o ladrão da cruz? Ali é uma outra circunstância. Houve inclusive tempo e diálogo. O que eu estou falando é de pessoas, porque às vezes a gente nutre expectativa. Eu sei, irmãos, que o céu vai ser um céu de surpresa. Você vai encontrar lá quem você não imaginava. Você não vai ver lá quem você pensava que estaria. Eu sei, mas salvação é individual. Então a gente precisa ter um entendimento exatamente nesse ponto. A circunstância do arrebatamento. E qual é a circunstância? Tudo num dia normal. O que prova que a igreja precisa esperar Jesus para agora. Porque se a gente for relativizar, eu estou pregando contra o relativismo. Se a gente for relativizar, dizendo o seguinte: não, pastor, mas fulano de tal tem promessa, ciclana tem promessa, está lá no mundo, mas na hora certa, nem que foi no último minuto, no último segundo da vida, ela vai se arrepender, Jesus vai perdoar o pecado dela e ela vai para o céu. Aí a gente está relativizando. O que nós precisamos entender, que a grande lição, tanto de Mateus 24, quanto de Mateus 25, eu vou entrar nele daqui a pouco, o tema principal é vigilância. Ô gente, vigilância é, você precisa estar pronto para Jesus vier, para Jesus te arrebatar a qualquer momento. Eu vou repetir, você precisa estar pronto para Jesus te arrebatar a qualquer momento. Quantos estão aguardando a vinda de Cristo? Levante a mão, diga amém. Então é a qualquer momento. E aí ele fala sobre as circunstâncias do arrebatamento e a normalidade do cotidiano.
Agora, escute isso. Estando dois do campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Tem até hino que compuseram, tem letras de poesias que dizem que é 50% da igreja que sobe e 50% da igreja que fica. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que é 50% da igreja em Castro que vai subir? Você acredita que é 50% da igreja em Castro que vai ficar? De que grupo você é? De qual 50% você faz parte? Eu vou mudar a pergunta. Quem de vocês compraria uma casa pagando nela 100% da venda, sabendo que ela só vai valer 50%? Quem de vocês colocaria dinheiro na poupança? Faria um investimento financeiro. Guardaria lá 100 mil reais, sabendo que dos 100 mil reais que você guardou, você só vai resgatar 50 mil. Quem de vocês faria qualquer investimento, pagando nele 100%, sabendo que você resgataria somente 50%? Pois é. A igreja foi comprada com o sangue de Cristo. E este investimento não foi feito com a consciência de que só 50% seria resgatado. Porque Mateus 24 não está falando de matemática. Mateus 24 não está falando de percentual. Tira da tua mente esta ideia de que aqui está dizendo que é 50% que sobe, 50% que fica. Quando Jesus diz, estarão dois trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão duas trabalhando no moinho, uma será levada, a outra ficará para trás. Ele não está falando sobre matemática do reino, ele não está falando sobre porcentagem ou percentual. O que ele está falando aqui, pastor? Ele está falando sobre condição diante do arrebatamento, ou seja, um vai estar preparado, o outro não. O que ele está falando é de igreja. Na verdade, a ideia aí é de duas igrejas dentro de uma só. Não é metade, mas duas igrejas dentro de uma só. Qual, pastor? A que está pronta e a que não está pronta. A que está preparada e a que não está preparada. A que está brincando de ser crente e aquela que está levando a fé a sério. Aquela que está vindo à igreja apenas por um compromisso social, mas aquela que entende que aqui é lugar de adoração a Deus, de edificação na palavra e de preparação para o arrebatamento. Se tem alguém que recebe a palavra, levante a tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. É disto que ele está falando, circunstância de arrebatamento. Por gentileza, leia comigo aí o verso de número, aliás, 1 Coríntios capítulo 3, o verso 13 ao 15. Já que dos versos 42 ao 45, ele vai falar sobre a iminência para voltar a falar sobre o juízo final. O senhor me deu até 8h30 ou 8h45? 45, obrigado. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 3. Se vocês quiserem, se alguém tem alguma dúvida e quiser formalizar ou formular um papel, uma pergunta,
Se tiver dentro da minha possibilidade, eu respondo hoje, se não, respondo amanhã, tá bom? Está no quadro lá, 3 do 13 ao 15. A obra de cada um se manifestará na verdade. É isso? 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis, é até o 15, né? Isso, até o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Isso aqui é só para dar o entendimento mais claro e com base bíblica sobre o período da tribunal de Cristo. Jesus está falando sobre o advento do arrebatamento, ele vai usar e fazer alusão aos dias de Noé. Ele fala sobre as circunstâncias do arrebatamento, alguém que está preparado e alguém que não está preparado, ok. Vem o arrebatamento, aí é instalado o tribunal de Cristo, que tem como base também 1 Coríntios capítulo 3, do verso 13 ao 15. O que ele está falando aí é sobre as obras que serão galardoadas, obras provadas do fogo, ou seja, a avaliação feita de cada obra, tudo aquilo que você fez pelo reino de Deus, sendo provado pelo fogo. Volto a dizer, isso significa uma avaliação. Ele vai avaliar a obra de cada crente, de cada cristão, e vai chegar naquele dia e vai dizer: Oséias, este é o teu galardão. Jonatas, este é o teu galardão. Aí alguém outro dia me fez uma pergunta dizendo: pastor, mas comparado à parábola dos talentos, não vai haver uma certa tristeza quando eu perceber que o meu irmão recebeu um galardão maior que o meu? Não, gente, não haverá sentimento, haverá consciência, sentimento não. Aí eu volto a uma pergunta: se você está numa corrida, fazendo uma competição, e de repente você chega em terceiro lugar, ou em segundo, a pergunta que eu te faço é: você está no pódio, no terceiro, no segundo ou no primeiro lugar? Existe possibilidade de haver tristeza para quem chegou onde queria chegar? Eu repito, existe possibilidade de tristeza para quem chegou onde queria chegar? Então não haverá tristeza no céu. Esta declaração dele fala sobre o momento do galardão, ok? Então, verso 45 vem também destacando a importância do momento em que nós seremos galardoados. Depois do verso 46, ele fala sobre a mesma coisa: bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier achar servindo assim. E aí inicia-se então no verso 48 o julgamento, que é o juízo final. O juízo final, eu repito, e nós podemos ter como base Judas de 5 a 15, se você quiser deixar registrado o livro de Judas, do verso 5 ao verso 15, é a expressão bíblica mais clara do que é ou do que será o juízo final.
O juízo final é aquele momento punitivo. Aqui haverá ranger de dentes. Aqui haverá desespero. Aqui haverá muita lágrima, porque este é um juízo punitivo, momento em que os ímpios serão julgados, os que não serviram a Cristo serão julgados, os que praticaram iniquidades serão julgados, os que transgrediram a lei de Deus serão julgados. Então, o verso 51 de Mateus capítulo 24 encerra com o juízo final. Percebe que o capítulo 24 de Mateus, ele é praticamente completo no que diz respeito a mostrar as placas de sinalização mostrando o fim dos tempos, depois o advento do arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Aí a pergunta me veio agora à memória: por que bodas do Cordeiro? E o que é as bodas do Cordeiro? É o momento em que a igreja vai celebrar, é o momento que a igreja vai festejar, é o momento em que a igreja vai banquetear. Agora preste atenção, bodas é utilizada para expressar uma celebração. A palavra bodas é utilizada para expressar uma celebração. E cordeiro faz alusão ao sacrifício vicário, ao sacrifício de Cristo. Qual é o significado de bodas do cordeiro? Festa daqueles que foram comprados com sangue. Já tem gente que a ficha caiu. Eu vou repetir. O que é bodas do Cordeiro, pastor? Festa daqueles que foram comprados com sangue. É o momento oficial, a celebração oficial do casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. E é neste momento em que a noiva estará celebrando, exatamente porque foram resgatados com sangue, comprados com sangue. Gente, não dá para ficar aqui, não dá para não ter expectativa no arrebatamento da igreja. Eu e você estamos sendo conscientizados pela palavra de Deus, de que não é tempo de brincar de ser crente, de que não é tempo de brincar de ser igreja, de que nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Porque eu repito o que disse ontem: existem dois eventos que te aguardam: as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, galardão para os salvos e a festa daqueles que foram comprados com sangue. Se tem alguém que aguarda isso, levante a mão, diga glória ao nome de Jesus Cristo. Fica de pé comigo por um instante, por gentileza. Eu vou antecipar esses 5 minutos, meu pastor, por gentileza, porque eu quero voltar depois e aí eu quero pregar mesmo. Eu acho que Deus vai nos fazer mergulhar na parábola das 10 virgens aqui hoje à noite. Então eu quero encerrar agora capítulo 24 de Mateus e iniciar o capítulo 25 dentro desse tempo final, para que possamos entender a importância da igreja no seu papel, não somente como noiva, mas como aquela que deve estar preparada para o arrebatamento. Tem muita dúvida sobre Mateus 25, tem muito questionamento sobre a história das 10 virgens, e hoje nós vamos aqui esmiuçar alguma coisa. Eu acredito que vai ser um momento de muita glória, de Pentecoste e de reflexão na palavra de Deus também para todos nós. Pastor, me dá licença, eu faço uma oração e já te devolvo, por gentileza. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Te glorificamos, ó Pai, por este primeiro momento. Agradecemos a Ti porque a Tua palavra nos traz, ó Deus, o entendimento de tudo aquilo que diz respeito ao arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, o juízo final, o milênio. Te glorificamos por tudo isto que entendemos pela Tua palavra. Permanecemos na Tua presença. Nós vamos continuar aqui, Senhor, debruçados sobre a Tua palavra, porque queremos
mais entendimento, sabedoria, para que possamos nos conduzir conforme a tua palavra nos orienta. Nós não viemos aqui para brincar de ser cristão, nós não viemos aqui para brincar de ser crentes. Por isso deixamos de lado todos os embaraços do mundo, todas as murmurações, todos os falatórios, todas as discórdias, tudo aquilo que atrapalha a nossa fé, deixamos de lado, porque queremos te servir melhor. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia agora no Evangelho por Mateus, capítulo 25. Glória a Jesus. Aproveitando os pedidos de orações que foram feitos, pedir aos irmãos oração em favor da minha esposa. Ela não pôde vir porque ficou dengosa. Lá em Campinas está tendo um surto de dengue. Graças a Deus ela está bem, mas está com dengue. Agora a nossa maior preocupação, ontem era minha nora, mas a minha nora se livrou da dengue. A minha sogra não está nada bem. Hoje ela apresentou uma piora. Eu peço aos irmãos oração em favor dela, que inclusive ontem foi o aniversário dela, e ela não está nada bem. O nome dela é Lourdes, Lourdes Natalina. Por sinal, ela é catarinense, uma mulher de Deus, e hoje ela apresentou uma piora da sua enfermidade, a dengue. Então os irmãos orem, nós cremos no poder da oração. Mateus 25, Mateus capítulo 25, o verso 1. Do verso 1 ao verso 5 somente, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Eu repito, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Queridos, eu vou partir para a aula teórica do texto, capítulo 25, e conforme a graça que Deus for nos dando, eu quero fazer a aplicação do texto para a nossa vida, para que também sejamos edificados pela palavra de Deus. Mas na parte teórica, eu gostaria de deixar aqui aos irmãos um entendimento sobre a parábola das 10 virgens, entendendo que essa parábola pode ser considerada a mais complexa na interpretação bíblica, mas ela é a parábola mais impactante, ou a mensagem escatológica mais impactante pregada por Jesus durante o seu ministério. Capítulo 25 de Mateus é um dos textos mais usados como tema de arrebatamento da igreja, que abastece conteúdos para jograis, para apresentações na igreja. Quantas delas a gente já viu, já assistiu, os jograis que ilustram as 10 virgens, as letras de hinos, de canções que também falam sobre estas 10 virgens. Então, este texto, ele abastece e dá conteúdo para muitas mensagens, tanto cantadas quanto pregadas ou ilustradas. Porém, existe aqui uma divergência de opinião entre os teólogos pré-tribulacionistas
e os teólogos pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação, mas será arrebatada primeiro. Estes somos nós. E aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem uma divergência de entendimento entre essas duas linhas de teólogos. Até porque a principal discussão sobre esta parábola é se ela se refere à igreja ou não. Este é o principal ponto de discussão sobre a parábola das 10 virgens. Tem uma linha teológica que diz que aqui está falando da igreja. Outra linha teológica diz que aqui está falando do povo de Israel. Tem uma linha teológica que discute que aqui é arrebatamento. Outra linha teológica discute que aqui é a segunda vinda de Cristo. Então, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre isto. Eu repito que entendo que a Bíblia Sagrada tem como base a língua hebraica e a língua grega. A minha formação ou área de formação é a língua portuguesa, mas eu respeito e considero muito as traduções. E na própria tradução bíblica vai haver aí, eu digo que uma contradição dos pós-tribulacionistas e daqueles que pregam que a igreja não está inserida no capítulo 25 de Mateus. Por exemplo, o verso 13. Grifa esse verso 13 porque ele é a maior resposta para os pós-tribulacionistas ou para aqueles que dizem que Mateus 25, a parábola das virgens, não é arrebatamento e não é igreja, é Israel e segunda vinda de Cristo. Olha o que diz o verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. A segunda vinda é marcada pela grande tribulação, gente. Eu vou repetir. A segunda vinda de Cristo, lembra? Israel está sendo encurralado pelas nações. No período da grande tribulação, vem Cristo com a igreja, salvar Israel, julgar as nações e estabelecer o milênio. Esta segunda vinda é marcada pela grande tribulação. E o verso 13, Jesus está dizendo, vigiai, porque não sabeis o dia e hora em que virá o vosso Senhor. O que evidencia que aqui ele está falando do arrebatamento. Então a parábola das 10 virgens é sim a parábola que fala da igreja e do arrebatamento. O verso 13 pontua isso. Depois a palavra-chave de Mateus 25, se você quiser também anotar isto, a palavra-chave de Mateus 25 é vigilância. E vigilância é uma palavra que está relacionada à igreja, exclusivamente ao comportamento da igreja. Porque na grande tribulação, qual é a vigilância? Vai ter que passar por ela, vai ter que sofrer ela. No momento certo vai haver um clamor. Encurralado, não tem para onde sair, vão reconhecer Cristo e clamar por Ele. Israel. Qual é a necessidade de vigilância na grande tribulação? Vigilância agora. É agora que a gente tem que estar o tempo todo em vigilância, porque, gente, salvação, ela é conquistada todo dia. Eu vou repetir. Saia dessa onda de que uma vez salvo, salvo para sempre. Vai nessa. Salvação é um desafio que a gente conquista todo dia. Todo dia você está lutando contra o seu eu. Todo dia você está lutando contra a sua carne. Todo dia você está recusando as propostas do mundo. Todo dia você está reconhecendo a sua dependência de Deus. A gente vem para a igreja por causa do quê? Porque se uma vez salvo, salvo para sempre, para que culto?
Para que igreja? Para que obediência à palavra? Para que culto de doutrina? É porque aqui nos alimentamos, nos fortalecemos para continuar essa jornada espiritual em vigilância constante. Quantos entendem isso? Levante a mão, diga amém. Levante a mão, diga glória a Deus. Então esse é um primeiro ponto, verso 13, ok? Depois nós precisamos ter outro entendimento ou alguns outros entendimentos sobre esse sermão profético que é a parábola das 10 virgens. Embora a inauguração da igreja foi feita somente no Pentecostes, ok? A edificação dela, a igreja nasce exatamente no momento em que o próprio Cristo vai trazer à luz a edificação da igreja. Você encontra isso, por exemplo, em Mateus capítulo 16, ok? Mas a inauguração dela foi feita somente no Pentecostes. É a partir do Pentecostes que a igreja é formada, que a igreja, enfim, ela inicia a sua trajetória. Mas o nascimento dela, a origem dela é em Cristo, lá em Mateus capítulo 16. A grande ideia desta parábola, a parábola das 10 virgens, é a exclusão do alto privilégio por falta de preparo. Tem uma linha que diz assim: não, ela não é a igreja porque a igreja é noiva. E a parábola está falando das amigas da noiva. Ok, é que Jesus ele vai trabalhar dentro do aspecto da cultura judaica. Você encontra na maioria das suas mensagens ele utilizando coisas da sua época e da sua cultura. Ele fala do reino animal, ele fala da agronomia, da agricultura, ele fala de várias coisas relacionadas à sua época e à sua cultura. E como era o casamento na cultura judaica? O casamento na cultura judaica era realizado em 2 etapas. A primeira etapa, em que o noivo com seus amigos vinham buscar a noiva e levavam ela para a celebração do casamento. Neste momento, as amigas da noiva entravam também nesta celebração ou nesta, me fugiu a palavra agora, nessa jornada, nesta trajetória, nesta viagem. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para ter mais precisão ao que vou dizer aos irmãos. Cortejo. Elas vinham para esse cortejo nupcial. Eu vou repetir. O noivo com seus amigos iam buscar a noiva para a celebração do casamento. E nesta busca da noiva, as amigas dela iniciavam este cortejo nupcial. Iam celebrando o casamento da noiva. Iam festejando o casamento da noiva. As amigas faziam parte deste cortejo nupcial. Jesus está utilizando algo da sua época e da sua cultura. Olhe para cá. Embora a igreja não aparece aí como noiva, mas aí vai aparecer a figura das virgens, mostrando que embora a igreja exerça o papel de noiva, mas ela também deve exercer o papel daquela que deve estar pronta para o cortejo nupcial, que deve estar pronta para o casamento. Então o capítulo 25, eu quero que você grifa esta palavra que eu vou dizer. O capítulo 25, ele tem como base comportamento. Eu vou repetir. A base do capítulo 25 aí é comportamento. Ele não está falando de uma noiva. Ele não está apresentando as características de noiva. Não é característico, ele é comportamental. Se é comportamental, então Jesus quis falar sobre as amigas da noiva. As amigas da noiva que neste caso esperaram o noivo em um determinado ponto daquele cortejo, para encontrar o noivo e seguir o cortejo nupcial. E aí sim,
ele vai classificar estas virgens como 5 loucas e 5 prudentes. Existe algo igualitário no texto de Mateus 25, na parábola das virgens. Olhem para cá. Todas eram virgens. Todas esperavam o noivo. Todas tinham lamparinas acesas. Todas. Porque quando o texto diz que as loucas correram às prudentes, dizendo: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O verbo apagar aí, na língua portuguesa, é classificado como gerúndio, que indica uma ação de tempo. Todas as vezes que um verbo entra no contexto ou na classificação do gerúndio, não é algo que aconteceu e nem vai acontecer, é algo que está acontecendo. Tanto que a lâmpada delas estava acesa, mas estava se apagando. E aí nós vamos entender por que estava se apagando. Mas, repito, algo igualitário. Todas eram virgens, todas esperavam o noivo, todas tinham lamparinas acesas, todas dormiram. Está no texto. Todas eram virgens, provando a igreja, o estado da igreja. Que a igreja, ela está com vestes brancas, que ela é pura. Todas eram virgens, mas todas esperavam o noivo. Todas tinham lamparinas acesas e todas dormiram. Nós vamos ter ainda alguns detalhes acerca disto adiante, mas só para que você entenda basicamente o que é a parábola das 10 virgens. Então ela fala sim sobre o arrebatamento, ela fala sim sobre a igreja, mas do contexto comportamental. Por isso que Jesus fala das virgens, dessas amigas da noiva. Aí tem um outro detalhe interessante no texto que vai provar que é comportamento. É que eram 10 virgens. Eu vou repetir. Grifa aí a palavra 10. Pode grifar. Grifa a palavra 10 ou circula ela. Porque aí vai provar que é comportamento. Jesus não quis falar da igreja como noiva, no sentido de característica, de pureza, mas ele quis falar da igreja como as amigas da noiva, no sentido de comportamento. Comportamento que exige a preparação para o arrebatamento da igreja. E por que ele usa a palavra 10 virgens? Porque todas as vezes que o número 10 aparece na Bíblia, ele está falando de comportamento. Eu vou repetir, vou te dar base. Todas as vezes que o número 10 aparece na Bíblia, ele está falando de comportamento. Na numerologia bíblica, 10 representa a medida do comportamento humano. Você se lembra? Os 10 mandamentos. Deus chama Moisés ao monte, pega 2 tábuas da lei, lavra as tábuas, escreve nas tábuas 10 mandamentos, entrega para Moisés e diz para ele: leia aos ouvidos do povo. O que é isso aqui, Senhor? Moisés, isso aí é regra de conduta, isso aí é regra de comportamento. Diga para Israel que eu tirei eles do Egito para colocar na terra prometida. Mas Moisés, eu faço promessa, mas não dou ela de mão beijada para ninguém. Tem comportamentos, tem regras de conduta. Tirei do Egito para colocar na terra prometida, mas eles vão ter que obedecer às minhas leis, os meus mandamentos, para herdar a minha promessa. Então 10 é regras de conduta e comportamento. Você se lembra de Lucas capítulo 15, a parábola das 10 dracmas. Isso aí fala de comportamento. A mulher tinha 10, perdeu uma e de repente, como é que pode? Alguém que tem uma responsabilidade
de cuidar de algo tão valioso, tão precioso, perder uma das 10 dracmas? O que exige dela toda uma mudança de hábito, o que exige dela toda uma mudança de rotina. Esta mulher acende a luz, a candeia da casa, porque ela entende: eu perdi, e quando eu perco, eu não perco lá fora, eu perco dentro de casa. Se perdi dentro de casa, aí é escatologia também. Ela está dizendo o seguinte: não adianta ficar procurando lá fora o que eu perdi aqui dentro. A comunhão, muitas vezes, a gente perde ela aqui dentro. A fé inicia-se perdendo ela aqui dentro. Existem muitas coisas e critérios da vida espiritual que devemos estar atentos. Aí ela diz: quer saber? Para achar o que está perdido, eu vou acender a luz de casa, a luz da candeia. Pega a vassoura e vai varrer a casa. O que ela está entendendo? É no meio da sujeira que a gente perde as coisas valiosas. Às vezes queremos olhar a sujeira na casa dos outros, às vezes queremos olhar o pecado na vida dos outros, mas a Bíblia é um espelho, que quando eu olho para ela, eu vejo os meus defeitos, eu vejo os meus erros. Aí eu entendo que se ela também é lâmpada, e eu acendo essa lâmpada na minha casa, eu enxergo as minhas sujeiras e jogo para fora essas sujeiras, para viver a preparação para o arrebatamento da igreja. Se tem alguém que entende isso, levante a mão, diga glória a Deus, diga glória. Então as 10 dracmas também é medida de responsabilidade humana. Lucas 17, os 10 leprosos. Jesus curou, os 10 foram, porque ele diz: vai e mostra ao sacerdote. 10 leprosos curados, com a responsabilidade de se mostrar ao sacerdote. Foram, mas dos 10 só um voltou. Jesus perguntou: onde é que estão os outros 9? Não sei, Senhor, eu vim para agradecer. Só um dos 10 foi curado e voltou para casa salvo. Mas ali fala da responsabilidade humana. Então entenda que todas as vezes que a Bíblia fala do número 10, 10 é responsabilidade humana. E aí Jesus está dizendo o seguinte: 5 eram loucas e 5 eram prudentes. É aqui que, em rápidas palavras, dentro do tempo, eu quero meditar com vocês quais eram as classificações de comportamentos dessas mulheres que diziam que eram prudentes e que eram loucas. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Todas elas tinham lâmpadas acesas. O que é isso, pastor? São elementos que não podem faltar para a igreja do arrebatamento. É disso que Jesus está falando. O que é que não pode faltar para a igreja do arrebatamento? Lâmpada acesa. Gente, uma das maiores estratégias do diabo é tentar apagar a lâmpada da igreja, porque ele sabe que igreja com lâmpada apagada, crente que não tem devoção, dedicação, reverência, desejo, anseio pela palavra, está correndo o risco de perder o arrebatamento. É por isso que ele fica distraindo a gente com coisas que não agregam em nada. Você já percebeu? Se brincar, a gente passa a madrugada toda navegando na internet, mas 5 minutos de joelho dobrado parece que é uma eternidade. Você já percebeu? A gente, se brincar, passa o dia inteiro conectado nas redes sociais, mas 5 minutos de leitura bíblica para a gente parece que é um sacrifício, porque a estratégia do diabo é tentar apagar a lâmpada da igreja, porque ele sabe que igreja de lâmpada acesa é uma igreja preparada, igreja de lâmpada acesa é uma igreja pronta. Se você entende isso, levante a tua mão, diga um glória ao nome de Jesus Cristo. Então o primeiro elemento é lâmpada acesa.
Todas estavam com as suas lâmpadas acesas. Todas elas estavam esperando o noivo. Todas elas adormeceram. Por que todas adormeceram? Grifa isso aí. Efésios capítulo 5, só para deixar como registro e base para a nossa leitura. Mas todas elas adormeceram ou dormiram. E aí você tem Efésios 5, do verso 22 ao 23. Perdão, Efésios 5, do verso 14 e 15. Vamos ler. Vamos ler. Quer jogar lá no telão, por gentileza? Está lá? Por isso, diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Gente, associa aí a parábola das 10 virgens, Efésios, porque claramente Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, está dizendo sobre uma igreja que é nécia e uma igreja que é prudente. Olha o texto. Claramente, Paulo está dizendo sobre uma igreja que é prudente e uma igreja que é louca. Então associa ele à parábola das 10 virgens. Mas espera aí, todas elas dormiram. Por quê? Porque está claro que ninguém está isento da sonolência espiritual. Gente, aqui ninguém pode bater no peito mostrando superioridade, super espiritualidade aos outros, tentando impedir a bênção do irmão, porque aponta e acusa uma falha dele. Todos nós estamos suscetíveis ao sono. E preste atenção, que eu não estou dizendo que você tem que se acomodar ao sono. Eu estou dizendo que está claramente no texto a ideia de que todos podem dormir, ou todos estão suscetíveis ao sono. Mas o que é que vai diferenciar as loucas das prudentes? Aqui é o termômetro. É aqui que eu preciso que você redobre a sua atenção. Por quê, pastor? Porque o que diferencia louca de prudente não é a espera do noivo. O que diferencia noiva da prudente, tudo isso conta, mas não é claramente isto. Não é o fato de ter lâmpada acesa. O que diferencia louca de prudente não é que uma dorme e a outra não. Todas dormiram. O que é que diferencia a louca da prudente? Falta de azeite. Eu preciso do máximo da sua atenção, porque eu finalizo nisto. O que é que vai diferenciar e o que é que de fato impacta na igreja do arrebatamento? Qual é o termômetro desta igreja? Azeite. O que é que vai diferenciar se estamos preparados ou não estamos preparados? Azeite. Agora escute isso aqui. As loucas não entenderam a importância de ter azeite e não se prepararam para o dia mais importante da noiva. E quem não honra a noiva se torna inimigo do noivo. Não, eu vou repetir. Quem não honra a noiva se torna inimigo do noivo. Porque elas não se prepararam. Por que precisava de azeite? Porque neste cortejo nupcial que elas iriam fazer nesta viagem, em toda esta trajetória, que era feita normalmente à noite, em determinados pontos da estrada escura, era a lâmpada acesa que dava a garantia de alumiar a estrada para chegar ao seu destino.
Eu acho que a ficha já caiu. Elas não pensaram na possibilidade da lâmpada apagar. Não levaram reserva. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ei, quanto é que custa a troca de óleo do teu carro? Em média, me diga alguém aí, por gentileza. Quanto é que custa a troca de óleo de um carro? De 200 a 300 reais. E se faltar o óleo neste carro, quanto é que custa o motor? Depende do motor, 30 mil reais. Por causa de 300 reais, você sofre o prejuízo de 30 mil. Ah, se você não aplicar isso para a vida espiritual, se você não entender a importância de ter óleo na vida, de ter azeite na vida, porque entenda que estas mulheres não se prepararam para as surpresas da estrada, tiveram prejuízos, danos irreparáveis, sofreram vergonha. Por quê, pastor? Porque quando a gente não entende a importância da presença do Espírito Santo na vida, estamos correndo um sério risco. Eu vou repetir isso aqui, e eu preciso que você entenda a importância desta palavra. Se você não entender, você pode ficar sem a água do seu dia, você pode ficar sem o alimento do dia, você pode ficar sem qualquer outra coisa aqui, embora seja vital, seja saúde para a tua vida física, mas sem a presença do Espírito Santo, você está correndo um sério risco. Foram loucas, porque a maior loucura de alguém é não ter a presença do Espírito Santo na vida. Eu vou repetir: a maior loucura de alguém é não ter a presença do Espírito Santo na vida. Eu vou encerrar a minha participação aqui hoje dizendo: não abra mão da presença do Espírito Santo. Eu vou encerrar dizendo: não abra mão, Uria Masteria Forgia, desta presença do Espírito Santo, que é o termômetro da tua vida espiritual. Se tem alguém que recebe a palavra, levanta a mão e adora e glorifica o nome de Jesus Cristo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Parece que nós estamos perdendo a chama pelo Espírito. Parece que nós estamos perdendo esse desejo de culto, de vir ao culto e falar em mistério com Deus. Parece que nós estamos perdendo esse desejo de sentir a presença de Deus. A gente vem e para nós fica tudo certo. Se o culto terminar e eu não sentir nada, não pode. É a presença do Espírito Santo, o termômetro da tua vida espiritual. Se tem alguém que acredita, levanta a mão e adora e glorifica. Olhe para cá, escute isso, eu vou encerrar. Para aqueles que dizem, pegando um texto isolado, quando Jesus disse que naquele dia vão dizer: preguei no teu nome, cantei no teu nome, expulsei demônios no teu nome. Aí tem pessoas que pegam este texto e dizem: está vendo, pastor? Está claro que ter o Espírito Santo, que ser cheio do Espírito Santo, não garante a igreja do arrebatamento. Jesus em nenhum momento disse: fui cheio do Espírito no teu nome. Ele está falando sobre execução de tarefas na moral do nome dele, no poder do nome dele. É possível alguém executar ou exercer tarefas espirituais e não ser arrebatado, ter perdição eterna, mas ser cheio do Espírito Santo não. Vou te provar agora com Bíblia. Sem Bíblia não tem graça. Por quê, pastor? Porque quando essas moças
estavam com as lâmpadas se apagando, porque não tinham azeite, e dormiram, o que é que vai fazer quem está dormindo se despertar? A Bíblia diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito. A palavra meia-noite está marcando o fim de uma era e início de outra. O fim de uma dispensação, anota isso aí. Meia-noite fala do fim de uma dispensação para início de outra. Então aí a meia-noite está marcando o fim da dispensação da graça. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro, e levantaram. E de repente tem a consciência, porque as loucas viram que as prudentes se levantaram, e começaram a se preparar para encontrar o noivo, tem a consciência de que elas estão despreparadas. Eu fecho aqui, amanhã eu continuo. Por quê, pastor? Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida, eu vou mais longe, é a voz do Espírito Santo que grita no teu ouvido dizendo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Se você não entender a importância de ter o Espírito Santo, você está perdendo a oportunidade de ter alguém que te alerta, que te avisa, que te auxilia na tua preparação. Eu vou repetir: se você não entender a importância do Espírito Santo, você está perdendo a oportunidade de ter alguém que te alerta, que te avisa, que te auxilia na preparação. Por quê, pastor? Porque a presença do Espírito Santo que grita ao meu ouvido dizendo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. É o Espírito Santo na minha vida que grita aos meus ouvidos dizendo: não entra nessa onda de fofoca, de leva e traz, de fuxico. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. É o Espírito Santo que grita no meu ouvido dizendo: cuidado, a tua TV tem controle remoto para isto, para quando você estiver assistindo algo e a imoralidade passar lá, você troca de canal, porque eis o noivo, saí-lhe ao encontro. É a presença, eu vou pregar o que Deus manda, é a presença do Espírito Santo que grita no teu ouvido dizendo: não entra nessa onda de jogo do tigrinho, de jogo da Bet, gastando teu dinheiro com coisas que estragam a tua fé, porque eis o noivo, saí-lhe ao encontro. É o Espírito Santo que grita no nosso ouvido dizendo: exclua da playlist do teu celular essas músicas profanas, essas músicas mundanas. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. É o Espírito Santo que grita no teu ouvido dizendo: rompa com esse namoro ou com essas amizades que estão estragando a tua fé. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. É o Espírito que grita no nosso ouvido dizendo: cuidado, não permita Big Brother Brasil entrar na tua casa, porque eis o noivo, saí-lhe ao encontro. É o Espírito que grita no teu ouvido dizendo: você é crente, e crente não sai para happy hour com os amigos, crente não frequenta balada, crente não dá trago em cigarro, crente não bebe cerveja. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. É o Espírito Santo, e ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Fica de pé comigo agora, fica de pé comigo agora. Uria masteria forga. Sinta a presença do Espírito Santo. 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 Os que não são batizados com Espírito Santo podem ser batizados com Espírito Santo e com fogo agora, agora. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Está voltando o Rei. Pegue na mão da pessoa que está perto de você, se você puder, aperta a mão de alguém, pega a mão, pega. É momento de unidade, diga para esse crente: eu não quero te perder por nada, eu quero você no arrebatamento da igreja, eu quero você no arrebatamento da igreja. Sinta a presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esta noite. Obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado pela vida do pastor Edis Polini. Obrigado pela membresia desta igreja. Espírito Santo, continue morando em nós. Continue se apoderando de nós. Queremos ser cheios de Ti. Queremos ser abastecidos da Tua presença. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo Ele. Sinta a presença dEle. Sinta.